Meus irmãos, vamos para o nosso primeiro sermão em Lucas capítulo 22. Cruz à vista. Eu nunca fui muito bom em dar título não, tá, irmãos? De vez em quando eu digo aqui, né? Aí eu dei esse aí hoje, ó. Cruz à vista. Falta mais ou menos um dia para Jesus morrer, tá, irmãos? Isso aqui é o que ele deixou. Hoje o nosso texto ele é extenso, tá, irmãos? Eu vou ler devagar. Nós vamos do verso 1 até o 23, aí a gente pula para o 47 e 48. Certo? Para fechar um assunto aí só, né? Que vai aparecer o Judas aí, tá? Então achei por bem pegar logo esse pacote todo. Então nós vamos do verso 1 até o 23, depois a gente vai para o verso 47 e 48. Então vou tentar ler aqui de forma bem pausada. Tá dando microfone aí, ó. Os irmãos vão prestando bem atenção, se inteirando no assunto. E a minha oração é que os irmãos tenham discernimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Sempre que eu vou sentar para ler um texto, para estudar, e eu acho que todo pastor deve fazer isso, todo crente deve fazer isso, é fazer a pergunta essencial: o que é que esse texto tem a ver comigo? O que é que esse texto tem a ver comigo? Qualquer texto da Bíblia, seja lá Números, né? Seja qualquer livro da Bíblia, Cantares de Salomão. Quando a gente lê, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é isso: o que é que esse texto tem a ver comigo? Pronto. Todos os textos têm a ver com a gente. Então vamos ler o texto aqui, em cima desse questionamento aí, você vai lendo e vai pensando nisso. O que é que esse texto quer dizer para mim hoje? E aí, com a graça de Deus, certamente ele vai mostrar para você. Então vamos ler o texto aí. Estava perto a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. E os principais sacerdotes, os escribas, andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temia o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar a Jesus, sem a multidão saber. Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhe respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele há de entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais comereis até que ela se cumpra no reino de meu Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai e o repartiu dentre vós. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu, deu-lhes dizendo: Isto é meu corpo que é
por vós dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Mas a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Versos 47 e 48. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que via diante dele, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, somos carentes e necessitados de compreensão. Então, sê conosco, Deus. Perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Não somos merecedores, Senhor, mas a tua graça nos salvou e nós necessitamos de ser fortalecidos pela tua palavra, para que venhamos viver conforme o teu querer e a tua vontade. E não venhamos repetir os erros do passado e venhamos ficar alertas com aquilo que de fato precisamos estar alerta, enquanto aguardamos a tua volta. Ser com cada um desses irmãos que aqui está, seja da criança ao idoso, Senhor, seja do ignorante ao mais sábio, que tu se faça, Senhor, entendido para todos eles, através da exposição da palavra nessa noite. Tem misericórdia de mim, Senhor, usa-me, eu te peço. Em nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse, meus irmãos, aqui Jesus está às vésperas da sua morte. Como é que eu vou dividir aqui o texto? Vou dividir o texto em 3 partes, tá, irmãos? A primeira parte vai do verso 1 até o 6. O tempo da trama e seus responsáveis. Trama de quê? Uma estratégia aí para matar Jesus. Verso de 1 a 6. Nós vamos pontuar algumas coisas. Do verso 7 ao 13, a autoridade de Jesus. Certo? Do verso 7 ao 13, a autoridade de Jesus. Do verso 14 ao 23 e o 47 ao 48, nós vamos ver a graça e a soberania de Jesus. Certo? A graça e a soberania de Jesus, do 14 ao 23, o verso 47 e 48. A autoridade de Jesus, do verso 7 até o verso 13. E o tempo da trama e seus responsáveis, ou seja, por essa trama, do verso 1 ao verso 6. Olha que interessante. Jesus tinha acabado de falar, capítulo anterior, capítulo 21, do seu ápice de glória. Olha aí a aparente contradição. As coisas espirituais, elas sempre vão contradizer as coisas na perspectiva mundana. Vitória para o mundo vai ser sempre desgraça, derrota, destruição na perspectiva divina. Vitória divina, vitória espiritual, vai ser sempre derrota, tragédia, humilhação na perspectiva terrena. Por que eu disse que é aparente contradição? Porque o texto que nós acabamos de ler está falando de um grupo que vai se levantar contra Jesus para matá-lo. Isso parece derrota, não é? Mas não é. Não é. Esse é o ponto que faz relação com todos nós. Nós servimos um Deus de vitória. Não vitória relacionada àquilo que Ele pode nos dar. Ele é vitorioso pelo que Ele já fez e pelo que Ele é, meus irmãos. Se Deus não te der nenhuma vitória pessoal, Ele continua vitorioso. Perceba isso, Ele continua vitorioso e todo digno de adoração e louvor. Mas o nosso contexto aqui, ele é muito explícito, né? Quando o próprio Jesus está dizendo, quando eu voltar, eu venho nas nuvens com poder e glória. Foi exatamente isso que Ele disse. E todos vão receber a punição. Agora, aqueles que creram em mim a redenção vai estar completamente sobre eles. Aí nós entendemos, né? Nós já somos remidos pelo Senhor, mas ainda estamos na presença do pecado. Jesus, quando voltar, vai acabar tudo isso. Aí começa o nosso texto.
que ele vai atrair para si um juízo, que parece derrota, mas não é. É os dois lados da moeda. E como é que o texto começa? Do verso 1 ao 6. Não vou ler de novo, os irmãos ficam só olhando para o texto, e aí nós vamos ver alguns pontos aqui, pelo menos 4 pontos aqui, interessantíssimos. Vamos lá. O texto começa dizendo que está perto da festa dos pães asmos. Então presta atenção. Jesus está indo para cumprir todo o propósito da qual foi determinado pelo Pai, e isso ele disse lá na frente, finalzinho do nosso texto aqui, de hoje, ele fala isso, que tudo que vai acontecer está determinado, decretado, a vontade de Deus, que é o Pai. Então, ele foi, por livre e espontânea vontade, para Jerusalém, para se cumprir tudo que foi profetizado acerca dele. E, meus irmãos, é tudo nos mínimos detalhes. Não é nem um dia antes, nem um dia depois, não é nem uma hora antes, nem uma hora depois. É exatamente como Deus planejou. E Jesus é Deus. Então, sempre, por mais que seja difícil o que nós vamos ver agora, mas sempre todas as coisas estiveram sob o controle dele. Nunca estiveram fora do controle dele. E aí o texto está dizendo que antes de chegar o dia da Páscoa, o dia que todo mundo ia comemorar aquilo que era costume fazer, que foi algo estipulado por Deus, nas escrituras que eles tinham, no Antigo Testamento, que rememorava quando eles foram tirados, né, da escravidão do Egito. Eles tinham que comemorar isso, matar, né, um cordeiro, para sempre lembrar os seus filhos, os seus netos, o que é que aquilo representava, para que eles olhassem para o passado e vissem o grande benefício que Deus fez a eles. Tirar da escravidão e levar para a terra que manda leite e mel. Então isso ficou como estatuto cultural. Eles tinham que cumprir isso. Então está lotado Jerusalém, as pessoas estão indo para lá. E esse dia aqui, como o texto diz, está perto a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Ainda não era Páscoa ainda. Então existia todo um preparativo. As pessoas limpavam as suas casas, onde tinha fermento, eles tinham que limpar, tinha que purificar tudo para, no dia seguinte, preparar, né, todo o cerimonial para ser celebrado. Preste atenção agora no que eu vou dizer, que não está explícito no texto, mas pelo que o texto vai dizer para a gente consegue entender isso. Verso 2, diz que os principais sacerdotes e os escribas, e aí eu chamo, nosso primeiro ponto, os astutos. Como é o tema do nosso primeiro ponto? A trama e seus responsáveis. Quem eram esses responsáveis? Sacerdote e escribas. A priori aqui, astutamente, eles dizem, Lucas diz, procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Eles teriam que estar fazendo tudo o que a maioria das pessoas sempre faziam nas vésperas de celebrar a Páscoa, se organizando. O que é que eles estavam fazendo? Astutamente, planejando matar Jesus. Eles não eram fiéis ao ensino que estava ali diante dos olhos dele. Eles tinham que se preparar para festejar e celebrar a Páscoa. Eles não tinham que se ocupar com outra coisa. Mas o desejo de morte, que a gente viu nos outros sermões, já estava diante deles. A quebra do mandamento de assassinar já estava ali, fervendo no coração deles. E eles não mediam tempo, eles queriam colocar em prática. Eles estavam tão ansiosos que eles tinham que parar astutamente e pensar um jeito de matar Jesus, mas não podia ser, nem nas vésperas, nem no momento da Páscoa, senão uma boa parte da multidão ia se levantar contra eles. E eles astutamente vão trabalhar. Agora, é interessante que eles nunca imaginariam de onde viria a maior ajuda. Porque, meus irmãos, literalmente, eles vão conseguir o objetivo deles.
eles vão conseguir o objetivo deles. A astúcia deles vai chegar na conclusão que eles querem. Agora, o ponto aqui é que eles jamais imaginariam de onde viria, de fato, o indivíduo fundamental para que se cumprisse o desejo deles de matar Jesus. E astutamente esse indivíduo vai surgir, que o texto aqui vai dizer que é um endemoniado. Olha aí, ó. Verso 3. Então, está aí o texto literal. Ó. Satanás entrou em Judas, que tinha um sobrenome Iscariotes, e era um dos 12. Lucas faz questão de dizer duas coisas. É um endemoniado e é um dos 12. Eu vou parafrasear para vocês aqui. Ó. Lucas está dizendo assim, parafrasear para o nosso tempo. É um endemoniado e faz parte da igreja. Está dentro da igreja. É assim. É um em carne. É só lembrar. Judas, até aqui, é um dos apóstolos. Na continuação do texto, ele vai participar da ceia. Judas expulsou demônio. Judas curou pessoas. Judas fez prodígios e milagres. Mas não era o Senhor. Agora, um negócio interessante. Normalmente, possessão demoníaca é sempre associada a mudar a voz, ficar babando, cair no chão, ficar estribuchando. Não é assim, não? Não é assim, não, pessoal? Normalmente se vê um endemoniado, mas nesse caso aqui, ele agiu naturalmente. Não mudou a voz, não ficou mais forte. Pelo contrário, a maior força dele foi a astúcia. Agora, então preste atenção. A turma se reúne e tem essa grata surpresa. Não é à toa que João, quando escreve as suas cartas, ele vai dizer assim, que os anticristos, que são os filhos do demônio, eles vão sair do meio de vós. Então tenha cuidado. Mas é necessário, ele diz lá, João, é necessário que eles saiam, para que realmente a gente saiba quem são e quem não são. Por isso que a Bíblia vai dizer em outros locais que dentro da igreja há o joio e o trigo. Está aqui, ó. Então Judas vai se aproximar desse pessoal. E eles estão, e aí eu posso dizer, o demônio entrou em Judas, provavelmente está com esse pessoal todinho. Que pessoal todinho aqui? Sacerdotes e escribas. Sacerdote e escribas. A turma que é responsável pela organização do templo, que levavam as pessoas a cultuar a Deus, os escribas, os doutores da lei. Né? E com certeza os fariseus estavam aí. E aí o texto continua, o terceiro ponto, verso 4. Superorganizados, além de astutos, endemoniados, seja diretamente como Judas ou pela influência, né? Indiretamente, os escribas e os sacerdotes, o texto vai dizer que no verso 4, o quanto eles eram organizados. Olha aí. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Quando nós lemos Mateus, Judas chega lá e dá o seu preço. Ou melhor dizendo, diz que ele tem um preço para fazer isso. Quanto é que vocês me dão para eu entregar o homem? Quanto é que vocês me dão? Aí lá vai dizer que é 30 moedas. Então eles chegam astutamente, endemoniados e organizados. E aí o nosso último pontinho aqui. Além de organizados, eles realmente são compactuados. Olha o que é que o verso 5 e o verso 6 vai dizer. Eles, quem? Principais sacerdotes, escribas, oficiais da guarda do templo, eles se alegraram e concordaram em lhe dar
dinheiro. Aperta minha mão, Judas, está fechado o negócio. Imagina a cena. Todos eles rindo e alegres, vai dar certo. A gente não imaginava uma estratégia dessa fantástica. Vamos pegar um do meio deles, está aí, apareceu. Quem sabe, eu vou até conjecturar, porque na cabeça dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, dos anciãos, Jesus era um herege. Jesus estava dizendo que era uma pessoa que ele não era. Então eles podiam dizer aqui nessa hora, se alegrando, dizer assim, o Deus de verdade está nos ajudando a derrotar esse herege. Eles devem ter levantado as mãos para os céus e obrigado, Deus. Olha que contradição, controvérsia. Deus ali diante deles, e eles achando que não era, se alegraram, fecharam contrato com Judas para que se estabelecesse o que eles querem. E repito, eles vão conseguir. Não vão, irmãos? Jesus não vai morrer? Eles vão conseguir, irmãos. O problema não é isso. O problema é que eles estão com a perspectiva errada. Enquanto eles estão achando que é uma vitória, lembra do que eu disse? O mundo ímpio, distante de Deus, sempre vai achar que vitória é vitória, quando na verdade não é. Foi a maior desgraça na vida deles. Por quê, irmãos? Porque eles vão matar o único que poderia salvá-los. Mas eles não reconhecem ele vida, depois de morto é que não vão reconhecer. Então eles pensam que foi uma vitória, mas não foi. Mas de fato, eles vão conseguir matar a Jesus. Mas olha que interessante. O cenário está pronto, a conspiração está armada, mas Deus tem tudo sob controle. Repito, o cenário está pronto, está tudo esquematizado, está tudo certo. Tudo organizadinho, compactuado. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E aqui eu já aplico. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente acha que está fora do controle de Deus. A gente está vendo só na perspectiva. Aqui é o argumento do maior para o menor. Qualquer coisa que aconteça na minha vida e na sua vida não está fora do controle de Deus, como isso aqui. Se tudo isso aqui que está acontecendo foi determinado por Deus, como a gente vai ver mais adiante, a gente já viu, vai ver de novo, então tudo que acontece na minha vida e na sua vida já foi pré-determinado por Deus. Se a gente não está compreendendo, não se desespere. Deus está sob controle. Isso aqui não é jargão, não. É algo bem racional. Olhando para esse texto. E nós vamos ver agora como está tudo sob controle. Tudo sob controle. E nós vamos ver a sabedoria de Deus em lidar com as coisas. Então parece que não tem nada a ver, né? A impressão parece que é essa. Essa foi a que eu tive. Porque a gente, quando vai pregar um texto, a gente fica tentando entender onde é que termina um pensamento lógico do autor que está escrevendo, quando é que ele começa a falar outra coisa. Né? Por isso que em algumas Bíblias, por exemplo, na minha, vai do verso 1 ao verso 6. Aí tem um espaçozinho, tem uma fala, né? Uma escrita, melhor dizendo, a última Páscoa, a ceia do Senhor. Aí começa outro assunto. Aí parece que é outro assunto, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Enquanto eles estão com essa estratégia bem organizada, o Senhor vai mostrar agora a contra-estratégia. Que parece que não faz sentido, mas faz. Por isso que eu coloquei a autoridade de Jesus. Olha o que o texto vai dizer para a gente agora. Olha aí para o texto. Diz que chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Então, chegou o dia. Nós começamos o verso 1 dizendo que estava perto. Agora chegou o dia de celebrar a Páscoa. A turma está querendo pegar Jesus. Qual é a contra-estratégia de Jesus? Eu sei que eu vou morrer, mas não vai ser do jeito que eles querem, na hora que eles querem, da maneira que eles querem. Vai ser do jeito que eu quero. Então aqui, basicamente, não vai ser na hora que eles querem. Então Jesus faz o quê? Ele vai comemorar essa Páscoa de forma sigilosa. Ele não faz propaganda. Então o que é que ele diz? Jesus enviou a quem? Pedro e João.
Então, imagina a cena. Jesus sabe que essa turma toda, que turma? Os astutos, os endemoniados, os organizados e os compactuados querem pegá-lo. Jesus sempre soube disso. Ele, por 3 vezes anteriormente, disse para os discípulos: olha, eu vou ter que morrer. E disse que esses caras fariam isso. E ele disse 3 vezes e os discípulos não conseguiam entender. Aí Jesus chama Pedro, como diz o texto aqui, e João. E aí eu imagino que Judas está ligado. Ó. Judas está procurando uma oportunidade, não é isso que o texto está dizendo aqui? Judas, verso 4, foi aos principais sacerdotes combinar a maneira como lhe entregaria. E aí no verso 6 diz que ele começou a buscar oportunidade para entregar. Então daqui para frente, Judas está ligado e está procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Aí Jesus não vai dar de bandeja. Jesus chama Pedro, João, diz, ó, o que é que o texto diz? Ó, vão em tal lugar. A semelhança quando ele foi entrar em Jerusalém, ó, vai lá na rua tal, vai ter um jumentinho, quando você lê os 3 evangelhos, eram 2, né? Tal, tragam ele, se o dono perguntar para quem é, você diz e tal. Aqui vai ser a mesma pegada. Jesus é a sua autoridade, tudo sob o controle dele. Pedro, João. Aí eu imagino Judas olhando assim, o que Jesus está dizendo? Vem cá. Vão em tal lugar, quando vocês virem um homem assim, levando um balde na cabeça, vocês vão atrás dele, chega lá, vocês dizem isso, e perguntam onde é que está tal lugar, mobiliado e tal, e faça a seguinte pergunta. Diga ao dono da casa, verso 11, o mestre manda perguntar-te onde está o aposento. Olha que autoridade. Isso aqui faz parte da estratégia de Jesus, para ir contra a estratégia deles. Não vai ser na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Então vá lá, eles foram. E aí, Jesus diz, fala com ele, que é lá que nós vamos comer a Páscoa. Então ele vos mostrará um grande cenáculo. Façam lá os preparativos. E aí o verso 13 diz que, do jeito que o Senhor Jesus disse, a coisa aconteceu. Aí eles dizem, e eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Então fica imaginando Judas. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? E Jesus, não se preocupe não. Quando for na hora eu aviso. Olha aí a autoridade de Jesus. E eu podia colocar aqui vários virtudes do Senhor aí. A autoridade, o autocontrole, a paciência, a graça, a misericórdia. Um monte de coisa aí, entendeu? Jesus já podia entregar ele. Eu digo, ó, sem vergonha aí, foi se reunir com aquele pessoal que me persegue, vocês sabem disso. E aí, vai me entregar por R$30. Tenha vergonha, Judas. Jesus podia fazer tudo isso, mas estava tudo sob o controle dele, meus irmãos. Tudo sob o controle dele. E ele quer dizer muito com isso para nós aqui. Muito, muito, muito. Né? Tem muitos filhos de Judas dentro das igrejas. E a gente tem que ter cuidado para não ser um desses. Entendeu? Que na presença de Deus, na presença de Cristo, e hoje a presença de Cristo se multiplica. Todas as vezes que você está conversando com um irmão em Cristo, você está diante de Cristo. Não vou dizer, só na hora. E aí o Senhor chega esse momento de revelar. Então, até aqui, a gente vê a estratégia, até aqui a gente viu a estratégia bolada pelos inimigos de Deus, que não é de hoje. Não é de hoje, por isso que essa ideia de uma vida cristã triunfante, né, de que nada vai te acontecer, que a sua vida vem para Jesus e tudo vai dar certo, você não vai ter inimigo. É só você olhar historicamente. Eu até pontuei aqui, ó, 8 verdades acerca de que Satanás sempre perseguiu a Cristo, e se perseguiu a Cristo, vai perseguir os cristãos. Ele sempre vai fazer de tudo para destruir os cristãos. Ele sempre vai usar de estratégia astuta para perseguir e derrubar os cristãos. É só lembrar. Ó. Primeiro, Satanás teve sucesso em tentar Adão e Eva. Mas Deus pronunciou uma terrível maldição contra ele.
anunciando que ele seria esmagado pelo filho da mulher. Aí, daí para frente, Satanás sempre tentou acabar com aquilo da qual viria a semente que surgiria Jesus. Ele tentou Caim a matar Abel, mas Deus preservou a sua linhagem com Sete. Abel morreu, mas Sete, que dele vai sair a geração que vem Jesus. E aí o diabo tentou colocar as pessoas, o mundo daquela época, Gênesis 6, contra Deus, a blasfemar contra Deus. Mas Deus acaba, mas preserva Noé e a sua família. Aí Satanás tenta Abraão para que ele adiante a promessa e não espere a promessa de Deus. E aí ele não vai lá ter um filho à sua maneira, mas o Senhor prepara Isaac. O povo do Egito, Satanás tentou com Faraó para matar todos os filhos do Egito, mas Deus salvou o povo com quem? Moisés. Aí o conflito continuou. Aí Satanás resolve agora. Jesus nasce, ele não conseguiu impedir Jesus nascer. Jesus nasce. E aí quando Jesus começa o seu ministério, o que ele faz? Leva Jesus para o deserto e tenta Jesus. E Jesus vence. Mas ele quer matar Jesus. Aí depois de tudo isso, Jesus está vencendo e o diabo está perdendo. Não, eu comecei dizendo. Eles vão conseguir. Jesus vai morrer. Jesus vai morrer. Mas vai ser a maior desgraça para Satanás e todos os seus seguidores a morte de Jesus. Se eles pensavam que isso era sucesso, era derrota. Isso vai se manifestar muito firme agora, do verso 14 até o 23. Olhe para o seu texto aí. A graça e a soberania de Jesus. Olha como é que o texto começa aqui. O verso 14, meus irmãos. Chegando a hora de celebrar a ceia. A Páscoa, melhor dizendo, a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles e os apóstolos. Olha o que é que sai da boca de Jesus, verso 15. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. O infeliz está aí no meio. O infeliz está aí no meio, meus irmãos. É esse link aí que eu quero que os irmãos entendam. A graça de Deus se manifesta aí, é mesmo ele sabendo que aquele desgraçado estava ali, aquele endemoniado estava ali. O Senhor celebrou a Páscoa, mostrando o seu desejo de comunhão, meus irmãos, com os outros. Com os outros, meus irmãos. Com os outros apóstolos. Jesus não deixou, mesmo sabendo que tinha alguém ali, que estava plantado ali, para matá-lo. Mesmo assim, Jesus estava ansioso para ter comunhão com aqueles que ele salvou. Como ele é gracioso, como ele é misericordioso, como ele é bondoso, como ele é soberano, só um Deus soberano teria condição de suportar tudo isso. E olhe que interessante, meus irmãos, que o texto vai dizer. Pois vos digo, verso 16, que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela o que? A Páscoa se cumpra no reino de Deus. E aí ele vai começar o cerimonial. Do verso 17 até o 20, vamos ler. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós.
Pois o digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu, deu-lhe dizendo: Este é meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. É interessante que é só aqui que vai aparecer isso, tá, irmãos? Aparece 2 cálices e o pão. Esse é o texto diferente de todos os outros. Que normalmente a gente vê um cálice e um pão. Né? Comumente o texto que a gente usa para a ceia é o 1 Coríntios, né? Capítulo 11. Que começa dizendo, vou fazer o que Deus me ensinou e tal. Aí fala do pão e depois fala do vinho. Mas aqui Lucas, ele coloca um cálice no verso 17. Aí depois vem o pão, e depois vem um cálice de novo. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, eu vou argumentar que é a graça de Deus. A graça de Deus de fazer uma obra perfeita. Aqui, sem sombra de dúvida, é o final de um cerimonial para iniciar outro cerimonial. É o final da sombra para o início de uma realidade perpétua. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Páscoa que eles vão celebrar aí, um dia ela vai acabar, essa Páscoa literal. E traduzindo para nós aqui, um dia essa ceia aqui, que nós participamos domingo passado, ela vai acabar, ela não vai existir mais. Mas o texto aqui, como o texto da ceia, aponta para uma celebração que vai ser eterna. Com Jesus. Não vai ser mais comendo um pão para representar ele vai estar lá. Não vai ser mais bebendo um cálice para lembrar da morte dele, o que ele fez por nós, porque já passou, nós já estamos na realidade eterna. Então, olha que fantástico. Jesus sabe que vai morrer. E ele mostra para os discípulos. Nós vamos comemorar aqui pela última vez. Eu que sou o precursor, eu que abro tudo, eu que inauguro tudo. Então, estou dizendo para vocês, essa é a ideia do primeiro cálice. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós. Esse fraseado é exclusivo para esse cerimonial da Páscoa, da qual as pessoas estavam vindo para Jerusalém para fazer. Porque perceba a fraseologia quando continua, a ideia do que nós fazemos aqui. Cada um pega o seu cálice, cada um pega o seu pão, pessoalmente, que é a ideia de você entender aquilo pessoalmente para você, e você participa. Esse aqui, o texto está dizendo que eles compartilhavam, e normalmente era assim, que a Páscoa, que era exigida dos judeus, era essa. Então Jesus diz isso, tomou o cálice, deu graça, orou a Deus. O autor aqui não diz que tipo de oração era essa. E aí, quando ele termina, o verso 17, ele diz: pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, eu não vou mais estar aqui comemorando esse tipo de Páscoa, e vai chegar uma hora que vocês também não vão precisar mais comemorar esse tipo de Páscoa. Mas para que vocês não fiquem sem algo significativo, para sempre estar lembrando que eu vou voltar, porque Jesus está preparando ele, Jesus sabe que vai morrer, por isso que ele está falando da eternidade, ele sabe que vai morrer, mas ele sempre dizia que ia ressuscitar. E aí, quando ele termina esse discurso, ele já emenda com aquilo que eu acredito em muitos comentaristas, que é o que nós celebramos aqui, que é o que Paulo aprendeu. A Páscoa, não mais a Páscoa para lembrar do povo que saiu do Egito. Quando nós celebramos aqui a ceia, a gente não celebra a ceia aqui para lembrar do pessoal que saiu do Egito e foi para a Terra Prometida. É uma implicação. Mas qual é a implicação principal
para nós, quando celebramos a ceia, é para a gente lembrar que a gente estava morto dos nossos delitos e pecados, nós estávamos presos, né, nas correntes de Satanás, nós não vivíamos para nós, vivíamos para Satanás, e o Senhor veio, através de Jesus, quebrou essas correntes e nos libertou. Não é isso não que a ceia representa? Então, é aqui a inauguração. Jesus dizendo, vocês que estão aqui comigo, saibam, daqui para frente, façam isso aqui, lembrando quem eram vocês, onde vocês estavam, onde vocês estão, e para onde vocês estão, e quem causou tudo isso? Eu. E lembre-se, para onde eu vou levar vocês. Ele não vai dizer isso mais na frente? Então aqui, Lucas, diferente de Mateus, diferente de Marcos, dá essa deixa de Jesus encerrando um cerimonial exclusivamente terreno e inaugurando um cerimonial espiritual, onde todos nós estamos abarcados. Porque essa é a ideia que o texto dá. Ó. Aí ele vai dizer, então Jesus tomou o cálice, deu graças, tomou, repartiu entre vós. Ou melhor dizendo, verso 19, e tomou o pão, deu graças, partiu, deu-lhes dizendo, este é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, não é um cordeiro, é Jesus. A Páscoa, que as pessoas estavam ali celebrando, e Jesus ali às escondidas com seus 12 e Judas no meio, ele está dizendo, ó, eu sou o sacrifício. Tenta imaginar, até então eles nunca tinham ouvido isso, meus irmãos. Tente imaginar, eu sou o sacrifício. E aí ele vai falar do cálice, que é o vinho, que é o sangue dele. Aí ele faz um link com o quê? Olha aí, ó. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice da nova aliança, aí diz aonde? No meu sangue. No meu sangue. No meu sangue. Jesus está só dizendo ali nas entrelinhas, eu vou ter que morrer. Mas eu não estou com medo de morrer. Eu preciso morrer. Se a estratégia deles é me matar, vão conseguir. Mas o ponto não é eles conseguirem, é eles não entenderem que a morte é vitória. Ele diz isso. Está vendo? Parece um discurso de derrota, mas é de vitória. Mas aí o Senhor dá aquele recado. Nunca foi, nunca será fácil me seguir. Os traidores sempre estarão presentes. Aí ele vai dizer, ó, mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Até agora, graça. Agora, soberania. O Senhor sabe, sempre soube quem eu trairia. E agora, um dos textos muito difíceis para muitas pessoas. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. O próprio autor, Lucas, aqui, quando ele escreve Atos, olha o que ele vai dizer em Atos. Ó. Abre em Atos. Olha o que ele vai dizer, o próprio Lucas. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. A partir do verso 26, Atos 4, 26. Olha o que está escrito. É Lucas, tá? É Lucas que está dizendo isso aqui. Olha aí, ó, verso 26 do capítulo 4. Ó. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só, aí dá nome aí, ó, Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, os judeus, que aí entra os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todo mundo. Para fazer o quê? Olha aí o verso 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Em algumas versões vai dizer decretado. Então, quando eles pensam lá, estão reunidos, ó,
Judas, tu vai filmar lá, quando tu vê uma oportunidade, tu entrega ele pra gente, e a gente vai comemorar, e se alegraram já antecipado. Estava tudo já no script. Jesus sabia de tudo. E a estratégia de Jesus foi preparar o seu povo. Uma aliança eterna. Deixar isso ratificado. Vocês têm uma aliança eterna comigo. Não se preocupe. Mas, como pecadores, eles acabam se preocupando, né? E aí, no verso 23, eles começam a olhar um para o outro. Pai Senhor, quando você lê Mateus, Marcos, ele diz assim, Senhor, sou eu, sou eu, sou eu. E é interessante que eles não ficam, como comumente a gente fica, né? Aqui eles se deram, assim, mostraram um exemplo para nós. Porque normalmente a gente não age assim, né? Quando alguém diz assim, ó, tem um ladrão no meio aqui. A gente nunca diz assim, será que sou eu? A gente vai logo dizendo assim. A gente já tem um suspeito na cabeça. Acho que é fulano. Acho que é fulano. Eles aqui, pelo menos, começaram a dizer, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E o Judas caladinho, ó. Caladinho. Em outros textos, o Senhor Jesus vai fitar o olho nele e dizer, vai logo fazer com... Vai depressa fazer o que tem que fazer. Vai depressa. E de fato ele faz. Lucas não registra aqui. Mas o verso 47 e 48 dá a ideia. Onde foi que ele viu uma oportunidade para entregar Jesus? E olhe, a Bíblia fala de ósculo santo, que é beijar. E normalmente isso, quando acontecia, era um sinal de que você tinha profunda amizade com a pessoa. Eu fico tentando trazer alguma coisa para a gente ver o peso. Nós aqui, quando a gente se relaciona com pessoas que a gente tem confiança nela, ela na gente, que a gente deixa de ser amigo, colega e passa a ser amigo, então a gente não fica só no aperto de mão. A gente chega, dá um abraço, não? Tem uma intimidade assim que quem olha diz assim, são amigos, não são só colegas. Colega a gente faz, oi, tudo bom? No máximo aperta a mão. Né? Mas amigo a gente aperta a mão, dá um abraço, dá um tapinha, tal. Então, parafraseando, quando os discípulos beijavam uns aos outros, era sinal que tinha intimidade. Então, Judas tinha intimidade com os discípulos e com Jesus. E é interessante que parece a ideia de que Jesus era muito parecido com os discípulos, ao ponto de só ser reconhecido pelo beijo. Então, o endemoniado do Judas, e eu não falei isso no início, deixei para falar no final, que o que pulsava o coração dele, o que pulsou o coração dele, mesmo entendendo que tudo estava dentro do projeto de Deus, isso não é fatalismo, porque a Bíblia fala da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Aqui nós estamos vendo o viés da soberania de Deus. O verso 22 deixa bem claro, sabe exatamente o que está acontecendo, mas quando nós lemos outro texto, a Bíblia vai dizer que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Agora preste bem atenção. A mola propulsora para que motivasse Judas, mesmo tendo participado de coisas que eu e você nunca participaremos. Eu e você nunca andaremos com Jesus. Eu e você e ninguém nunca verá Jesus ressuscitar morto. Jesus expulsar a legião de demônios. Nós nunca veremos isso. Nós vamos ver Jesus, mas quando a gente estiver lá no céu não vai ter mais isso. Ele viu tudo isso, meus irmãos. Isso não foi suficiente para, de fato, ele ter o coração quebrantado e se humilhar diante de Jesus e entregar, de fato, a sua vida a ele. Ele participou de todas as benesses, do poder do Espírito Santo. Mesmo assim, no final, o texto vai dizer que ele, né, quando você lê todo o episódio de todos os evangelhos, que ele, de fato, tirou a sua vida. Mateus capítulo 27, ele foi lá e se enforcou, tamanho remorso, não arrependimento. Mas ele entrega Jesus, aí repito, o que era que estava pulsando no coração dele, o que foi o impulso, a propulsão, se assim eu posso dizer, foi a avareza, meus irmãos, foi o amor ao dinheiro, e pouco dinheiro, porque não era muito, entendeu? Por isso aqui um adendo aqui, cuidado, meus irmãos. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado. Foi isso que Judas flertou. E eu coloquei até aqui nos meus apontamentos que o problema
não foi o Judas em si, mas podia ser qualquer um que tivesse esse mesmo desejo, essa proporção, como eu posso dizer, esse anseio por dinheiro. Não o nome em si, mas a pessoa em si. E Judas é a representação do ímpio. Judas foi traidor porque era ímpio, porque não amava as coisas do Senhor. Ele era um idólatra, um avarento. Ele pensava nas coisas da terra. Então Judas, antes que a gente olhe só como uma pessoa, coitado do Judas, como o Senhor foi sem misericórdia para com ele, antes da eternidade, já tinha escolhido ele. Foi exatamente isso, Deus já tinha escolhido ele para ser o que ele foi. Mas que nós temos que entender, dentro da perspectiva da responsabilidade do homem, qualquer ímpio seria capaz de fazer o que Judas fez. E aí o texto vai terminar dizendo que ele vai lá e beija Jesus. E esse beijo, na hora desse beijo, o Senhor mostra a sua total autoridade, a sua total soberania, o seu total domínio sobre isso, quando ele diz: Judas, com um beijo traís o filho do homem. Judas não chegou e deu um beijo nele e disse assim: eu estou te traindo. Quando Judas deu o beijo, o Senhor falou o que estava no coração de Judas. Judas, tu está me traindo. Ou seja, Judas foi para o inferno sabendo o que ele fez. Ele não foi inocente. Até aquela hora, ele podia dizer: Jesus, me perdoe. É isso mesmo. Esse meu beijo aqui é um beijo de traição. Está aí o pessoal para te pegar. O que é que prova que ele não se arrependeu? Porque o texto diz mais adiante, quando você lê Mateus 27, que ele chorou. Porque ele não foi até Jesus. Ele foi lá para os astutos. E foi devolver o dinheiro. E chegou lá, o que a turma disse? Eu não tenho nada a ver com isso. Te vira. É isso que o mundo faz. Não tem nada a ver com isso. Te vira. E aí o texto lá de Mateus, Mateus capítulo vai dizer que ele sai e vai se enforcar. Então o ponto é esse. O salário do pecado é a morte. A ideia de mostrar o que Judas fez com ele é para corroborar o verso de Romanos. O salário do pecado é a morte. É para sinalizar uma morte eterna sem Cristo. Porque morreu sem Cristo já era. Já era, meus irmãos. E é interessante a ilustração de Jesus sentar, né, com os discípulos e fazer esse link, o encerramento de um cerimonial para começar outro. Ele, com a condenação sobre ele, sabe que vai morrer. Essa realidade que eu vou comparar não é nossa, é americana. Normalmente não, sempre. Nos Estados Unidos, quando um criminoso está no corredor da morte, e quando é datado o dia que ele vai morrer, vai ser executado, um dia antes, ele tem direito a fazer uma refeição. Uma refeição. Ele pode pedir o que ele quiser, que é dado a ele. Isso é tão celebrado nos Estados Unidos, que quando ele faz a escolha do que ele quer, né, o menu que ele quer, é publicado nos melhores e maiores jornais para as pessoas verem, né, o que foi que o condenado, qual foi a última refeição que o condenado comeu. Isso aqui tem uma semelhança aí. Foi a última refeição que Jesus fez antes de morrer. Mas diferente desse bandido, de qualquer bandido que tem esse procedimento lá nos Estados Unidos, o bandido, ele fez o menu pensando nele. Jesus foi pensando em nós. A última refeição de Jesus foi pensando na gente. Jesus está indo morrer. Jesus foi morrer. Jesus morreu, meus irmãos, pensando na gente, pensando em você. Em você. Com todas as suas mazelas, com todos os seus medos, covardias, que se apavora, que se desespera.
A última refeição de Jesus foi pensando em você. Dizendo, eu tenho uma aliança eterna com você. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por aflições. Mas a maior aflição, a maior dificuldade, você não suportaria passar. Eu vou passar por você. Eu vou morrer por você. Mas antes de ir, eu quero comemorar a minha vitória, que parece derrota, mas é vitória. Eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, sem sombra de dúvida, o argumento do maior para o menor. Se Deus foi Deus para fazer tudo isso daqui, tudo está sob o controle dele, a minha vida, a sua vida não está? E aí Romanos, lembre de Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma coisa que Deus não possa consertar? Qual é o nosso maior medo? Nosso maior medo é morrer, irmão. A gente tem medo de morrer. Mas esse texto aqui deixa para a gente que se a gente morrer, a gente ressuscita. A gente vai ressuscitar. Então eu termino dizendo duas coisas aqui nessa noite, concluindo. Como Judas teve muito privilégio, nós também temos. Não na mesma perspectiva dele, mas com o mesmo princípio. Nós não temos mais Jesus aqui, fisicamente, mas nós acabamos de ter ele aqui falando para a gente. Nós não vemos Jesus fazer milagre na mesma proporção que ele fazia antes. Mas nós já fomos, eu e você, certamente já tivemos algum milagre de Deus na vida. Eu podia contar pelo menos 2, né, que eu tive. Livramento de um afogamento, que o Senhor me livrou no dia que eu pedi a mão da minha esposa em casamento, noiva, lá na Lagoa do Banana, ia morrendo. Tem isso registrado. Eu e ela. E muito antes disso, um problema que eu tive. Estou lembrando mais outro, foram 3. Né? Antes disso, eu tive um problema, uma convulsão. Né? Mas eu sou super normal, eu não tenho nenhum problema psíquico, não. Apesar de alguns dizerem que sim. Mas não, eu sou perfeitão. Se você disser que não, vai se haver com Deus. E Deus me livrou, porque eu podia ter ficado epilético, coisa do tipo. Eu não fiquei. Né? E tantas outras coisas mais. Minha sogra, por exemplo, né? Uma senhora já de 80 e poucos anos, em fevereiro do ano passado, internada no hospital de luxo, melhor de Fortaleza, no hospital, como é o nome lá? São José. Pense numa coisa de primeiro mundo ali. E a minha sogra lá entubadona, e foi, o coronavírus já estava, a Covid já estava com força total, e a minha sogra está vivinha, foi fumante por muitos anos, está vivinha, eu vejo o milagre de Deus ali. Agora a gente tem que ter cuidado para não isso tornar uma coisa normal. E a gente, como a semelhança de Judas, ficar insensível. E a gente tem que avaliar o nosso coração, porque de repente a gente pensa que é salvo e não é. E se a gente não for salvo, vai chegar um momento que a gente vai trair a Cristo. Assim como Judas fez. E a gente vai trair, normalmente, pelo mesmo viés que ele, por causa do que o mundo pode proporcionar. E o dinheiro sempre está na frente. O dinheiro dá prazer. O dinheiro é um Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Falando da autoridade da graça de Deus. A gente, por esse texto aqui, só por esse aqui já seria suficiente. Para qualquer coisa que acontecer com a gente lembrar, eu sirvo um Deus que tem toda a autoridade, eu sirvo um Deus que é gracioso, eu sirvo um Deus que é soberano. Autoridade, ele tem poder. Gracioso, ele tem misericórdia de mim. Soberano,
Ele sabe o que está acontecendo. Então, são 3 coisas que a gente não pode esquecer. A coisa está ruim para você? Aparentemente parece derrota? Lembre-se, o Deus que você serve é um Deus de autoridade. Então, ele tem poder. Ele manda, a coisa organiza. Ele é um Deus gracioso. Ele tem misericórdia de você. Ele sabe até onde você pode aguentar. Mas se eu morrer, pastor, lembre de Hebreus. Ele diz que morreu por você para te socorrer. A primeira pessoa que vai aparecer para você é Jesus. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E a terceira coisa, soberano. Está tudo no controle dele. E dizendo isso, eu quero fortalecer aos irmãos. Nós celebramos aqui a ceia do Senhor uma vez por mês. O meu desejo era fazer todo domingo. Quem sabe um dia a gente faça isso todo domingo? Porque a Bíblia, a ideia das Escrituras parece que todo domingo eles faziam. Que você, como cristão, independente do pecado que você esteja praticando ou tenha caído, se arrependa, mas não deixe de participar. É um memorial maravilhoso. Lembre-se, nunca esqueça. Ele deu início, esse memorial que nós aqui fomos chamados a obedecer, a praticar, ele deu início um dia anterior a coisas horríveis que aconteceram com Jesus. Ele morreu, mas até ele morrer, foi cuspido, foi zombado, foi esmurrado, um monte de coisa aconteceu. Então, não deixe, membro da Igreja Bíblica Monte Sião, de celebrar a ceia do Senhor. É como você preparar algo especial para pessoas que você ama e essas pessoas não darem atenção, não irem para esse jantar, não te darem um parecer por que não foram, desprezar completamente como é que você se sentiria. Então não façamos isso com o nosso Senhor. Ele sabendo que vai morrer, ele vai pedir a sua última refeição. Lucas diz aqui qual foi a última refeição dele, foi com aqueles pelos quais ele ia morrer. E pelos quais ele morreu, que somos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Que a tua palavra tenha confrontado os nossos corações. E saiamos daqui, Senhor, mais gratos, mais confiantes, com a esperança renovada. E temente, Senhor, a Ti, um Deus que tem toda a autoridade, é gracioso e é soberano. Em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, como Judas caiu. Que de fato possamos ser cada dia, Senhor, a nossa consciência confirmada que nós somos Teus filhos, salvos por Ti. Abençoa a Igreja Bíblica Monte Sião, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude a viver essa comunhão verdadeira, espelhada pelo Teu exemplo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus